Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A logística para o escoamento dos produtos do agronegócio brasileiro foi colocada em discussão em Brasília. O seminário realizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura do Brasil reuniu representantes de outros países da América do Sul. O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo e nessa cadeia produtiva o transporte tem papel fundamental. Ele é feito por meio de rodovias, ferrovias e hidrovias, mas o país ainda enfrenta muitas dificuldades para escoar a produção. Para entender melhor quais são esses gargalos e como solucioná-los, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura no Brasil promoveu uma tarde inteira de discussões sobre os principais pontos que devem ser melhorados na logística do Brasil e de países como Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai, para que essa logística seja mais eficiente para garantir a segurança no abastecimento de alimentos e insumos. A logística brasileira ela não tem uma estratégia específica para o escoamento da produção e dos insumos do agronegócio, o agronegócio como um todo, né? E o que nós estamos fazendo é, com a malha viária que temos, seja hidroviária, ferroviária e rodoviária, portos, aeroportos e as fronteiras, é criando um plano estratégico para otimizar essa infraestrutura existente para a agropecuária. Porque o que acontece na prática hoje? Na prática, por exemplo, 50% dos nossos fertilizantes entram por apenas 2 portos, né, e ficam no sudeste do Brasil. E o maior consumidor de fertilizantes é o Mato Grosso, sendo que nós temos alternativas, por exemplo, no eixo norte do país. Aí o país precisa comunicar para o setor que é mais vantajoso fazer essa mudança. Durante o seminário, que reuniu representantes dos governos dos países do Cone Sul, foram destacados alguns pontos que devem aperfeiçoar a integração logística da América do Sul. É preciso, por exemplo, pensar em estratégias para que a entrega seja otimizada e os transportes voltem carregados com outros produtos, reduzindo assim custos e melhorando a competitividade. A infraestrutura e logística é um problema porque, olha, nós jogamos 30% dos alimentos fora. Dos alimentos, inclusive os que são consumidos in natura. Isso porque nós não temos as cadeias de infraestrutura e logística organizadas. E nós ainda temos um outro problema, que nós pagamos muito caro nos insumos. Isso passa para o custo do final do produto, né? E nós não produzimos os insumos aqui no Brasil. Então, tudo isso nos dá a certeza que se nós trabalharmos forte na questão de inteligência na infraestrutura e logística, que é otimizar o que temos hoje e indicar os investimentos necessários, nós vamos melhorar muito a economia brasileira, diretamente e não indiretamente. Por exemplo, a exportação beneficia primeiramente os grandes produtores e beneficia indiretamente a economia. É muito importante. Agora, a melhoria desses fluxos internos e externos beneficia a todos, é mais democrática. Quanto mais a gente integrar os nossos sistemas produtivos no contexto regional e com a logística mais eficiente, a gente vai ver a multiplicação da capacidade de cada um dos países isoladamente, do Brasil em especial, pela relevância que tem no continente americano, na América Latina e especificamente no Cone Sul, no contexto da sua pegada de potencial para exportação, para a geração de riqueza, de receitas, de divisas para o país, no setor agropecuário, pela via do aumento da competitividade através de uma logística mais interessante, mais criativa e mais adequada às questões regionais da América Latina em especial. Por isso é importante conhecer o cenário e os desafios em cada país para que soluções conjuntas sejam propostas. O seminário tem por objetivo mostrar a potencialidade e as oportunidades que nós temos a nível regional para nós potencializar onde nós temos que cooperar e concurrir onde temos que concurrir, mas acho que temos muita coisa para cooperar e este tipo de investimentos, de ideias para optimizar nosso sistema logístico regional faz muito sentido para ter uma carteira de projetos com bons retornos econômicos e também sociais. Uma coisa que todos os países da América, principalmente da América do Sul, temos que
encontrar a forma de ter uma logística diferente, mais eficaz, mais eficiente e mais que contribui à competitividade de nossos produtos. A produção de grãos no Brasil deve atingir 379 milhões de toneladas na próxima década. As principais culturas são soja, milho da safra de inverno, arroz, feijão, sorgo e trigo. Nos próximos 10 anos, a produtividade do agro brasileiro vai ter um crescimento importante. Isso porque a área plantada no país aumentará 15,5%, atingindo 92 milhões e 200 mil hectares, enquanto a produção de grãos vai aumentar 27%, alcançando 379 milhões de toneladas. Os dados são do estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2023-2024 a 2033-2034, realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, com apoio da Embrapa. Depois dos grãos, a projeção de maior crescimento é das carnes bovina, suína e avícola, que devem crescer 22%. As frutas têm projeção de aumento na produção de 11,4%. Passando de quase 13 milhões de toneladas para 14 milhões e 448 mil toneladas, com destaque para banana, maçã, mamão, manga, melão e uva. Café e açúcar vem na sequência. Entre os principais produtos com maior crescimento na produção estão o sorgo, com projeção de 41,6%, soja com 35,3% e milho da safra de inverno, 32,3%, seguidos de café, trigo, arroz, carnes de aves, carne suína, algodão e celulose. A participação do consumo interno de milho, farelo e óleo de soja sustenta o crescimento na produção de proteína de origem animal, mantendo o consumo interno e garantindo as exportações. A produção de arroz deverá aumentar em mais de 3 milhões de toneladas, atingindo 13 milhões e 700 mil toneladas, o que garantirá o consumo, estimado em pouco menos de 11 milhões de toneladas. A produção de milho deve chegar a 153,1 milhões de toneladas e poderá atender também a demanda crescente de utilização do grão para a produção de etanol. A soja continuará com maior produção entre os grãos, com estimativa de atingir no período quase 200 milhões de toneladas. O Brasil vai ter uma nova fábrica de fertilizantes. A unidade no Mato Grosso do Sul integra a carteira de implantação do Plano Estratégico da Petrobras. Atualmente, mais de 80% dos fertilizantes que o Brasil consome vem de outros países. Pensando em diminuir essa dependência, a Petrobras aprovou a continuidade da implantação da unidade de fertilizantes nitrogenados, localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A unidade estava parada desde 2015. Agora, a estatal dará início aos processos para a contratação e retomada das obras. O investimento estimado para a conclusão da unidade é de 3,5 bilhões de reais, com previsão de início das operações em 2028. A unidade fica próxima aos principais mercados consumidores e atenderá principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo. O projeto prevê a produção anual de 1.200.000 toneladas de ureia e 70.000 toneladas de amônia. A amônia é uma matéria-prima para a produção de fertilizantes e petroquímicos, além de outros produtos agropecuários. E a ureia é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no Brasil, cuja demanda nacional é estimada em cerca de 7 milhões de toneladas para 2024. As exportações de arroz têm um leve impulso. A venda à vista e a pronta entrega seguem em ritmo lento. O aumento nas exportações foram sentidas ao longo da última semana, conforme aponta levantamento do CPEA. Para o Centro de Pesquisas, a demanda externa se expandiu para outras microrregiões do Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira oeste e na campanha, por conta da retração vendedora nas proximidades do Porto de Rio Grande. Já o mercado à vista e a pronta entrega do arroz em casca, no Rio Grande do Sul, segue com as negociações em ritmo lento.
Pesquisadores explicam que agentes mostram preferência por comercializar o produto já depositado e, com isso, se mantêm afastados de compras externas. Parte dos produtores se concentra nas atividades de campo, envolvendo a nova safra, diminuindo as vendas no mercado interno. Outra parte está aguardando uma maior definição nas cotações. 5 países aderiram ao Fundo para a Conservação de Florestas Tropicais. O mecanismo oferece incentivos para nações em desenvolvimento. O Fundo Florestas Tropicais recebeu a adesão da Alemanha, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Noruega, durante a 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, em Cali, na Colômbia. Os países se comprometeram a contribuir financeiramente para que os países em desenvolvimento protejam suas florestas tropicais úmidas. O valor vai ser fixo, pago anualmente por hectare de floresta conservada ou restaurada. A mudança na forma de cálculo, deixando de lado a medição por captura de carbono, como é feito em financiamentos climáticos, simplifica a forma de monitoramento que passa a ser por imagens de satélite. Os aportes vão ser proporcionais às áreas protegidas e vão ter origem em recursos aplicados pelos países desenvolvidos. Cientistas europeus criaram uma inteligência artificial para interpretar o som dos porcos. A partir da captação dos ruídos, o algoritmo seria capaz de identificar se o animal está passando por experiências positivas ou negativas, como estresse, isolamento ou uma competição natural por comida. O estudo foi feito por pesquisadores de 6 países e coordenado pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Milhares de gravações com o som dos porcos foram feitas em muitos cenários. A ideia é ampliar o projeto para decifrar outros animais e criar um aplicativo para ajudar os fazendeiros. São Paulo lança hoje um programa de incentivo à produção de café canéfora. A meta é aumentar a produção do estado e revitalizar a cafeicultura nas regiões Centro-Oeste, Oeste e Noroeste do estado. O lançamento oficial será hoje à tarde, mas você que acompanha o Record News Rural já vai ficar por dentro de tudo, hein? Quem tem as informações para a gente é o José Carlos Faria Júnior, que é coordenador das câmaras setoriais. Bom dia, José Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Kelly, bom dia a todos os telespectadores e obrigado pelo convite. José Carlos, conta pra gente, né? Quais são as principais linhas desse programa? Como é que ele deve funcionar na prática? Bom, Kelly, o programa ele tem uma característica muito interessante, porque é reinserir a cultura do café canéfora aqui no nosso estado, né? Então, o estado de São Paulo já é um estado reconhecido pela produção de cafés, tem institutos de pesquisa respeitados. As variedades de café arábica que a gente tem aí no Brasil e no mundo tem origem aqui no nosso IAC. E agora os olhos estão voltados para o desenvolvimento da cultura do canéfora, né? Então, o café canéfora tem características específicas, né? Ele é um café mais robusto, mais resistente às intempéries, ao clima mais seco. E tem, nos últimos anos, acrescentado um valor alto no mercado nacional e internacional. E, então, o que o Estado prevê com esse programa é expandir a cultura do plantio do café canéfora, né, que é uma cultura perene, pela região oeste, especificamente, né, ali pela região Prudente, que é uma região que tem um clima mais seco, né, mais quente, mas também vai levar isso a todas as regiões do estado, porque ele é um café que se adapta a várias regiões. Então, a gente prevê nesse programa um investimento em pesquisa, em extensão rural, em certificação de produção dessas mudas, eventualmente fomento pelo nosso Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o FEAP, e principalmente a participação da iniciativa privada. Eu acho que esse é um modelo de programa que traz a iniciativa privada como a mola mestra, né? Então, é uma demanda do setor, é uma demanda aqui dos nossos cafeicultores do estado. O setor privado, principalmente, tinha muito interesse, tem muito interesse na expansão dessa cultura, porque nós temos áreas, nós temos produção, nós temos a indústria aqui instalada. Então, a ideia do plano é desenvolver toda a cadeia produtiva. Por isso que esse é um plano feito junto com a cadeia produtiva, especificamente aqui na nossa Câmara Setorial do Café.
E como que seria essa participação, além desses tópicos que você já mencionou, da iniciativa privada? Por exemplo, ampliar e melhorar sistemas de irrigação? Quais seriam os caminhos? Exatamente. Então, assim, a gente tem para o desenvolvimento dessa cadeia, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias que são aplicadas no manejo do cultivo na lavoura, né? Então, seja tecnologias de colheita, seja tecnologias de irrigação. A gente tem desenvolvimento de pesquisa, porque é o desenvolvimento de cultivares, especificamente aqui a nossa agência de pesquisa, que é a APTA, e no caso especificamente ali o IAC e a APTA regional, já tem um desenvolvimento de anos de alguns cultivares adaptados aqui à região. A gente tem também a disponibilização de mudas certificadas, então para você ter um projeto de expansão de uma lavoura como essa, você precisa ter muda, né? Senão você não consegue suportar esse desenvolvimento. Então há um trabalho junto com as nossas áreas aqui de produção que vão da APTA até a nossa CAT, que tem ali como seu braço a CAT Sementes e Mudas, mas tem a participação do setor privado fornecendo esses insumos. E a indústria de máquina. A indústria de máquina é importantíssima porque todas essas tecnologias elas serão implementadas a partir do desenvolvimento dessa cadeia. Então, você junta todos esses atores num lugar só e, a partir dali, você desenvolve o planejamento da expansão da cultura. A gente prevê a instalação de fazendas modelos ou vitrines, que a gente chama aqui, né? A palavra certa é vitrine, onde nessas vitrines tecnológicas a gente fomenta o conhecimento do produtor, a gente fomenta o conhecimento da cadeia produtiva, das facilidades que você tem para trabalhar esse cultivo e das facilidades que você vai ter também ali de implementar isso, seja uma área nova ou seja uma área de renovação. Ou seja, para tudo isso, o projeto também prevê capacitação de produtores rurais, de técnicos. Sim, a capacitação. A nossa casa, assim, a Secretaria de Agricultura, ela já é uma secretaria que tem raízes na cultura do café. O próprio estado de São Paulo tem muitas raízes no desenvolvimento da cafeicultura. O que a gente faz hoje é uma atualização. E quando a gente fala de desenvolvimento da lavoura do canéfora, a gente está trazendo toda a experiência que a gente já tem com a arábica, juntando a isso um setor econômico aqui que é muito forte no desenvolvimento de tecnologias. Então, a gente tem empresas de máquina, por exemplo, que desenvolvem soluções de colheita. São colheitas onde você evita o desperdício, onde você tem um melhor aproveitamento. Você também tem as indústrias de insumo, que desenvolvem ali práticas de manejo adequadas. E todas elas focando na sustentabilidade, né? A gente também não vai deixar para trás o desenvolvimento da pesquisa, que acompanha tudo isso, né? Há, inclusive, a criação de um projeto para que a gente tenha um banco aqui de germoplasma, para que a gente crie uma área específica para o café canéfora, ou seja, a ideia é desenvolver também a médio e longo prazo cultivares mais resistentes, novos cultivares, que poderão ser utilizados nesta lavoura aqui, seja aqui em São Paulo, seja em outros estados ou até em outros países. José Carlos, o que a Secretaria sente em relação à expectativa do produtor rural? Olha, a expectativa é muito grande. A expectativa do setor é muito grande. Dá para a gente dizer que grande parte dessa iniciativa ela vem incentivada pelo setor privado. Como eu disse, a Secretaria tem um link muito grande com a cafeicultura e a gente vem há anos sendo cobrado pelo setor para que a gente intensificasse o cultivo do canéfora aqui do estado, para que a gente também trabalhasse para a renovação dos cafezais de arábica. Então, aquilo que a Secretaria já tinha de histórico, ele foi muito reavivado nos últimos anos. Eu posso citar para você, por exemplo, o próprio concurso estadual de qualidade do café que a gente tem aqui. Esse ano nós recebemos mais de 300 amostras. A cada ano que esse concurso acontece, a gente tem novas áreas de cultivo no estado. A cafeicultura tem expandido no estado nos últimos anos, né? É uma prática que aqui no estado ela encontra muitos produtores interessados, não só pela sua questão econômica, mas também pela facilidade de encontrar tecnologias, de comercializar. Então, a gente tem um link com essa cultura, assim como a gente tem outras culturas reconhecidas aqui, como a cana-de-açúcar, né, que é o açúcar etanol biodiesel, como o da laranja.
O café também é uma cultura muito importante. São Paulo já é ali o primeiro exportador e o segundo maior produtor. Então, o que a gente está fazendo agora é dar vazão para uma demanda que estava aqui batendo na nossa porta há muito tempo. Pois é, e a gente sabe da potência do Brasil quando o assunto é café, no quesito exportação, né? Você mencionou agora há pouco que o canefra ele é mais resistente a altas temperaturas, por exemplo, né? Então, a partir do momento que o Estado passa a focar mais no café canefra, de que forma isso pode impactar, inclusive, a nossa exportação, José Carlos? E em quanto tempo você acha, começando o programa, começando toda essa parceria, esse treinamento para o produtor, para técnicos, enfim, isso pode, inclusive, aumentar a exportação estadual de café? Sem dúvida, Kelly. O café já é uma cultura hoje e ela tem um acesso muito fácil ao mercado exterior, né? O Brasil aprendeu a exportar café muito cedo, trabalhar o café ao longo dos anos. Nós temos grandes regiões produtoras, como o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, e os processos de certificação nessa cultura que possibilitaram a exportação, os processos de melhoria de qualidade da cultura, né, do cultivar, também possibilitaram maiores exportações. O canefra vai nessa linha, né? A gente tem uma alta demanda interna por cafés de qualidade, né? Mas a gente tem um mercado externo que não para de crescer. A gente tem a Ásia entrando no consumo de café e as projeções levam a indicar que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento grande dessa cultura. E no caso específico do canefra aqui para São Paulo, ele tem essas características todas de robustez, mas ele também é um cultivar de muito valor agregado, ele é um cultivar que traz muita rentabilidade para o produtor e que traz muito sabor também no produto final. Então, a gente não está falando só de uma característica específica de comercialização, está sempre, claro, alinhada, mas a gente está falando de uma característica específica de desenvolvimento de cultivar, né? E aí eu volto a falar do nosso concurso de café. Esse ano, a gente, das 300 amostras, 40 ou 50 amostras vieram especificamente da cultura do café canefra, que entrou esse ano. Antigamente esse concurso era só arábica e hoje entrou com canefra. Então, a gente já tem em âmbito nacional outros estados que fazem ali concursos de qualidade só para o canefra. Então, o que a gente pode dizer é que a gente está seguindo ali uma tendência, mas com um diferencial que a partir de agora a gente estrutura uma política de desenvolvimento, né? Então, nos próximos anos, a gente vai ter a expectativa é que a gente tenha muito sucesso com a implementação desse programa. Pois é, e pode ser muito estratégico, uma vez que o Vietnã tem apresentado grandes problemas na produção, problemas que um clima impactando demais ali a lavoura. Então, a gente investindo aqui pode ser também um grande diferencial até para suprir o que o Vietnã não está dando conta, né, José Carlos? É uma necessidade, né? O mercado internacional tem crescido e Brasil, São Paulo, são referências em produção de qualidade, produção com rastreabilidade. Então, o que a gente tem expectativa é realmente de uma rápida inserção desse produto no mercado. Agora, especificamente aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma característica onde a gente consegue desenvolver esse produto, desenvolver programas como esse com uma certa previsão de crescimento e com bases sólidas, porque tudo que a gente faz envolve pesquisa. Então, a gente já tem uma pesquisa aqui que tem um alto conhecimento sobre o cultivar. A gente tem uma extensão rural que também é muito forte. A nossa CAT aqui está presente em quase 500 municípios, então a gente dá assistência para esse produtor. A gente tem um departamento específico da Secretaria de Agricultura que desenvolve sementes e mudas. A gente tem também, no âmbito da agricultura, a própria defesa agropecuária, que acompanha a rastreabilidade. Nesse caso, especificamente, a gente tem um interesse muito grande no setor. Então, a gente tem aí as indústrias de café, as indústrias de máquina, como grande parceiro do desenvolvimento desse programa. Então, a gente tem uma expectativa muito, muito boa, assim, com relação ao lançamento. Era algo que estava sendo pedido. O lançamento vai ser num lugar que, para a Secretaria da Agricultura, para o município, para o Estado de São Paulo é simbólico, que é o Instituto Biológico, que é um instituto da Secretaria, né, que fica aqui na Vila Mariana. O maior cafezal em área urbana do mundo está lá no Instituto Biológico. A gente tem todo ano uma festa que é muito interessante, que é o evento do Sabor da Colheita, onde a gente
traz para a população a possibilidade de fazer colheita de café em área urbana. Então, muita gente tem uma experiência de colher o café, depois colocar para secar e depois, durante um tempo, torrar e provar esse café, né? Então, é mais uma iniciativa que visa promover a cultura e expandir a cultura economicamente. Então, é um projeto que tem muito carinho aqui de toda a secretaria e muito interesse do setor. Poxa, agora você fez lembrar do sítio da minha bisavó, porque a gente torrava o café ali, secava e realmente era uma delícia, né? Passar por todo esse processo, a gente conhecer todo esse processo é bom demais. E ainda nessa linha, José Carlos, você acha que vai ser uma oportunidade da gente realmente revitalizar a nossa paisagem paulista, né? Porque a gente sabe que grande parte do estado tem, claro, tem a laranja, mas tem muita cana-de-açúcar, né? Sim, Kelly, eu posso dizer para você algo que às vezes não aparece aos olhos, né? Mas a cultura de cana-de-açúcar ela já foi 60% da área plantada, mais de 60% da área plantada no estado. Hoje ela chega a pouco mais de 40%. E isso não foi porque a gente deixou de plantar cana, porque a gente deixou de expandir a área. Na verdade, é a eficiência na produção dessa cultivar, ou seja, a cana, você tinha uma rentabilidade e você necessitava de uma área maior, e hoje você tem uma área muito menor com uma rentabilidade que é o dobro. Então, existe uma característica de expansão tecnológica desses cultivares que vai permitindo que a gente ganhe eficiência em menores áreas. Por consequência, você tem a vontade dos produtores, às vezes, de terem culturas perenes, que são culturas que têm uma sustentabilidade maior. E no caso do café, especificamente, ele por ser uma cultura perene, ele traz um diferencial de produção para aquela área, né? Então, a gente deve ter, sim, claro, tem regiões muito específicas aqui, né? Então, inicialmente, a gente vai começar esse trabalho ali pelo oeste do estado, que é uma área que está sendo revitalizada na agricultura, uma área que era muito ligada à criação de bovinos, né? E entrou na expansão com uma criação de grãos, implantação de grãos. E agora a gente já tem incentivado e agora vai ganhar uma intensificação a cultura do café. Mas certamente outras regiões vão participar, porque, como eu disse, esse é um cultivar adaptável. Ele é um cultivar muito resistente. Então, a gente deve, claro, ter uma mudança de cenário em algumas regiões, mas é importante lembrar que o estado de São Paulo ele é campeão no número de cultivares, né? A gente aqui, o número de culturas, a diversificação de culturas aqui é muito grande, né? Eu posso dar um exemplo aqui na nossa secretaria, nós temos aqui nas câmaras setoriais 28 cadeias produtivas diferentes. Então, a gente cultiva aqui do estado, da cana ao trabalho com o bicho da seda, por exemplo. Então, a gente tem a fruticultura, a gente tem citricultura, a gente tem a cana, a gente tem o café, a gente tem a criação de bovinos, de ovinos e caprinos e uma série de outras culturas aqui. Na fruticultura, uma série de culturas, a jabuticaba, a goiaba. Então, São Paulo tem uma característica de diversificação tem uma diversificação muito grande dos produtos na área agrícola, né? A gente tem o Cinturão Verde aqui em volta da nossa capital, que todos conhecem, que é grande produtor de diversas olerícolas. A gente tem a vinicultura, né? Em São Paulo nós temos aí mais de 280 vinícolas que produzem uva e vinificam, né? Uva característica Chirá, mas outras uvas também. Então, eu acho que a gente vai ter aí uma cultura que vai aparecer muito nos próximos anos, mas ela vai se somar aí às outras culturas que a gente tem aqui no estado, né? Exatamente, né? A gente sabe da potência de São Paulo no agronegócio brasileiro, né? Dentro desse contexto todo. Muito obrigada pelas informações, sucesso realmente com esse programa, o lançamento vai ser hoje à tarde e sabe que estamos sempre de portas abertas, viu? Um bom dia para você, até a próxima. Bom dia, Kelly, muito obrigado a todos e convido a todos a estarem lá no Instituto Biológico hoje às 14 horas, quem estiver aqui pela capital, vá lá porque vai ter cultivo de mudas, vai ter distribuição de mudas. Então, estão todos convidados. Muito obrigado. Obrigada e um bom dia mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento.
Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.